Bom, esse evento está sendo realizado pela Associação Brasileira de Delegados e Amigos da CEPA, a CEPA Brasil, juntamente com o Instituto Cultural Kardecista de Santos, o ICKS, com o apoio da CEPA, Associação Espírita Internacional, e do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita. A gente vem realizar esse evento com o objetivo de prestar uma homenagem ao grande pensador Jaci Regis. É óbvio que é uma configuração simples, né? São poucas coisas que nós vamos poder colocar em tão pouco tempo, mas que seja representativa da importância dele, em especial no movimento espírita, né? Sendo ele um dos maiores pensadores do Brasil e do mundo para a gente, né? Então, a gente preparou um evento, e a gente já gostaria de colocar aqui desde o início, que a motivação de fazer esse evento partiu do Salomão. Queria agradecer, o Salomão nos provocou, e a gente assumiu de fazer esse evento. E como a gente colocou, deixou claro, que a gente pretende hoje é fazer uma homenagem ao Jaci, não fazer palestras, né, como até saiu no jornal, mas é um evento comemorativo. É óbvio que nós escolhemos algumas pessoas para falarem, para darem alguns depoimentos, mas que muitos outros, inclusive, talvez até mais qualificados, também poderiam ter feito isso, tá certo? E por questão de tempo, a gente estruturou dessa forma. Então, fazendo essa abertura, depois nós teremos uma apresentação de depoimentos dos familiares, né, da dona Palmira e filhas, e do Ivon Regis, o irmão mais velho do Jaci. Depois nós teremos uma apresentação também muito singela, rápida, e eu já peço desculpa desde já para o John, tá certo? Para ele falar sobre o pensamento no mundo do Jaci Regis em muito pouco tempo, tá certo? E depois a gente dá continuidade aos outros eventos. Então, eu vou pedir agora, neste momento, que a Luciana, a nossa fiel escudeira, coloque a apresentação dos depoimentos familiares. Dona Palmira, conta para nós aqui um pouquinho como foi viver esses mais de 50 anos com Jaci Regis. Foi uma coisa maravilhosa. Quando eu conheci, na mocidade foi que eu conheci Jaci Regis. E dali começamos a namorar, a vida começou-se ali. Depois casei-me com ele, foi uma coisa boa também, muito boa, sempre amei. Depois tivemos nossos 6 filhos, nós tivemos nossos filhos, criados na doutrina. Sempre tinha, e eles, quando eu ia nas palestras, quando eu ia nas palestras com ele, não deixava de ir nas palestras, onde ele ia, eu estava atrás. Então, e conta um pouquinho para nós, como é que foi com essas crianças, esses 6 espíritas que nasceram no lar espírita, como é que era, qual era a relação do Jaci e esses filhos? A relação dele com os filhos era ótima, soube cuidar muito bem deles, muito mesmo. Aí começou-se a infância, ele levava pela mão, as crianças iam sempre na infância, não faltavam, não podiam faltar, porque já estavam, o pai já era acostumado e eu também, e assim foi a nossa vida até aí. E aí depois as crianças foram para a MEV, continuaram, como é que foi isso? Depois dos jovens, eles já jovens, continuaram na MEV. Na MEV, depois já se tinha um trabalho no Lar Miranda, um trabalho grande que ele tinha lá. E eu acompanhando ele sempre. Trabalhei também lá no Lar Miranda, ajudei um pouquinho no que podia, e ele sempre um homem assim otimista, um homem que trabalhava com muitas ideias, muitas mesmo ideias ele tinha. E lá nós levávamos os nossos 6 filhos, passávamos às vezes o domingo comendo com aquelas crianças todas, e eu levava as minhas, os meus 6 filhos. Os meus filhos brincavam com as crianças todas lá no Lar Miranda. E eu, Jaci, e Dona Branca, né, que era presidente, e lá ficamos até 6 horas da tarde. Eu, Jaci e os 6 filhos. Vou falar do meu pai, me desperta 2 sentimentos, emoção e saudade. Ele, como pai, foi um pai presente em todas as situações da nossa família, culto,
incentivador e educador, né, em todos os momentos. Como profissional, era um líder honesto e correto. No espiritismo, ele pautou a vida dele pelos conceitos da doutrina e a sua moral. E isso, lógico, nós na família vivenciamos e continuamos a ter essa mesma forma de agir. Estudioso, diário do espiritismo, e estava sempre pensando em como divulgá-lo através das suas palestras, dos seus livros, dos seus textos. Queria sempre inovar. Tanto é que ele pensou em como ele poderia, o que ele poderia contribuir para a divulgação e a difusão do espiritismo. Agora, na parte social, desde jovem, ele seguiu aquela premissa que o maior é o que serve e não o que é servido. Então, ele abraçou a causa do Lar Veneranda, que era uma creche que estava iniciando. Ele, como jovem, mais um grupo, aceitou esse desafio, trabalhou por isso, traçou muitas inovações na creche, no nosso desenvolvimento, para desenvolver as crianças, no atendimento das famílias, e isso a família vivenciou, e eu especificamente vivenciei tudo isso e abracei a causa. Estou no lar há mais de 20 anos como presidente, seguindo os passos dele, e a minha inspiração é ele, né? Por eu ter abraçado essa causa e por eu poder continuar a ver o outro, como ele me ensinou, o seu próximo ser mais importante e não só o seu núcleo familiar. Então, até eu desencarnar, ele vai ser minha inspiração, muito querido. Meu pai era um grande incentivador dos estudos, que os filhos estudassem, tivessem a sua profissão, principalmente as filhas mulheres que tivessem uma independência financeira, porque você tendo essa independência, a gente tinha o poder de decisão para escolher ser feliz, né? Uma curiosidade, que quando eu entrei na universidade, que fui fazer o curso de serviço social, o meu pai já frequentava o curso de jornalismo. E era no mesmo prédio, meu curso e o dele, e a gente ia junto para a universidade. Foi assim, um tempo que pai e filha estudando juntos. Aí depois eu trabalhei com meu pai, eu me formei, fui trabalhar no Lar Veneranda, e a gente trabalhou junto muitos anos mesmo, porque ele era o presidente da casa e eu assistente social. A gente teve uma parceria assim muito harmônica, de muito respeito, um respeito mútuo. Eu o respeitava como meu chefe, como presidente, e ele me respeitava muito como a profissional que eu era da casa. Depois veio o Instituto Cultural Kardecista de Santos, o ICKS, uma tarefa assim gigantesca que ele abraçou, que ele construiu aquele prédio, com vários andares, muitas salas, um auditório belíssimo, que era o orgulho dele, porque ali ele pôde promover vários eventos, cursos, seminários, simpósio, e eu trabalhei com ele lá no Instituto um tempo como vice-presidente, ele presidente e eu vice. Mas o que eu gostava mesmo era de trabalhar como assessora dele, ficar com a parte dos detalhes, para que os eventos fossem um sucesso, porque ele valorizava muito o público que vinha participar, que apoiava o seu trabalho, e ele queria que a gente fizesse um trabalho bom, que acolhesse esse público o melhor possível. Então eu me tornei uma pessoa meio detalhista, bem por conta dele mesmo, né? Ele era um admirador e um estudioso de Allan Kardec, ele era mesmo um kardecista, escreveu vários livros, fruto do seu estudo, das suas reflexões, deixou palavras escritas que estão aí, que permanecem vivas e que pode daí surgir novas ideias, florescer novas ideias, né? Faz 10 anos que meu pai desencarnou, 10 anos que a gente está sem a presença física dele, que agora ele pertence ao universo como um ser imortal que é, mas quando eu lembro dele, quando eu penso nele, é com muito respeito, uma enorme admiração,
E muita, mas muita gratidão, porque ele está marcado no meu coração. Um beijo, pai. O meu irmão Jaci, como diz o meu irmão Egídio, é o irmão coragem, o irmão de grandes pensamentos, de realizações. Era uma criatura produtiva. Todo mundo que chegava ao seu redor só podia aprender, só podia cada vez mais ter o conhecimento dele. Nós ficamos lá, eu sou fundador, o Jaci não, porque ele chegou depois, fundador da Juventude Espírita de Santos, lá na Avenida Pinheiro Machado, 632. Ali começou tudo. Começou a nossa caminhada pela doutrina espírita, começou a caminhada pela família, as famílias foram se conhecendo, foram se unindo, vieram os filhos, enfim, tudo ali foi realizado dentro daquela casa espírita que chamava Manuel Gonçalves. Agora tu dá uma parada. Bom, esse daí foi o depoimento dos familiares. A gente agradece a Palmira. Depois, mais lá na frente, ela terá a oportunidade de falar mais um pouco, caso queira. A Valéria, a Rosana e o Ivon. E a gente já percebeu como a família é grande, né? São 6 filhos, e não realmente a gente não tem oportunidade de pedir para que todos fizessem o seu depoimento aqui, mas que é marcante a pessoa do Jaci, não só dentro do movimento para a gente, mas dentro da própria família. Agora eu vou convidar o John Aspuro, que agradeço desde já, que a gente pediu para ele falar um pouco sobre o pensamento do Jaci no mundo, né? Então, o John hoje está aqui representando o movimento internacional, e eu gostaria que o John abra aí o microfone, por favor, e que ele fale conosco sobre a visão, né, internacional do Jaci. Gracias, Yailson. Queridos amigos, un abrazo fraterno para todos. Hoy voy a ser muy concreto en mis palabras por la solicitud reiterada de mi querido amigo Yailson, que ha sido muy preciso en ello en varias conversaciones que hemos tenido por el WhatsApp. Y lo comprendo perfectamente en el marco de este acto. Voy a intentar ubicarme en ese tiempo limitado, dejando claro que es tanto lo que hay que decir de Jaci que es una verdadera tortura ser breve en esta oportunidad, pero así lo aceptamos. Resumo una opinión personal que no puedo dejar de decir sobre Jaci. Estaba yo pensando que los antiguos latinos decían que una persona debía sentirse feliz si la diosa Fortuna le concedía amor, salud y la amistad de un maestro. Yo me siento feliz por ello, por la salud, por el amor y por la amistad de un maestro como Jaci Reyes. Inmensamente feliz. Comienzo también por decir que, a diferencia de lo que algunos pueden pensar, y es el tema que me ha propuesto Yailson, en mi opinión, la influencia de Jaci Reyes en el pensamiento espírita brasileiro e internacional, en mi opinión, es muy poca. Es escasa si tomamos en cuenta la enorme dimensión de su pensamiento. Jaci merecía y sigue mereciendo una cobertura, un espacio, una difusión, una lectura
mucho mayor de lo que se ha logrado hasta este momento. Y eso es exactamente un verdadero desafío. Y hay explicaciones para entender por qué esa influencia del pensamiento de Yazid en Brasil y en el mundo hispano particularmente, que sería lo exterior a Brasil en nuestro pequeño universo espírita. Hay razones y motivos para entender por qué ha sido tan limitada esa influencia. Ha sido muy grande en muchos de nosotros, de los que estamos aquí, y de otros que no están. Pero en el universo espírita, en el pueblo espírita en general, sigue siendo muy limitada esa influencia. Y yo digo, en mi reflexión, que eso se debe, entre otras razones, además de la densidad de su pensamiento, a la irreverencia de Yazid. Yazid fue un hombre demasiado audaz e irreverente y por lo tanto incomprendido en un medio espírita domesticado, acrítico y profundamente influenciado por la cultura católica y cristiana. Y un pensador de la dimensión de Yazid, no es fácil de que su obra, sus ideas sean debidamente asimiladas, entendidas, comprendidas, difundidas. Y hay otra razón que se deriva de su irreverencia. Y yo me voy a permitir aquí hoy traer a colación a una idea propuesta por un gran intelectual norteamericano, notable lingüista, gran estudioso, Noam Chomsky. En un libro magnífico que yo recomiendo a todos su lectura de Chomsky, que se llama La responsabilidad de los intelectuales, Chomsky, entre muchos aciertos, presenta la idea genial para hablar hoy sobre Yazid, de que a su juicio hay como dos tipos de intelectuales. Y él, aprovechando un juego de palabras, dice Chomsky que hay, y ha habido, hay intelectuales íntegros y hay intelectuales integrados. Y quiere decir con eso, aplicado al medio espírita en el caso de Yazid, que hay pensadores íntegros que dicen lo que piensan, cueste lo que cueste, y están dispuestos a pagar un precio. Y hay escritores integrados que se amoldan, que se adaptan, que pueden tener ideas muy avanzadas, pero las silencian o las administran para no pagar un precio. Yazid prefirió pagar ese precio. Chomsky, por cierto, coloca dos ejemplos emblemáticos, paradigmáticos, para señalar su referencia de estos dos tipos de pensadores. Él dice, ahí tenemos el caso en el siglo XX de un hombre como Martin Heidegger, quizás uno de los más lúcidos filósofos contemporáneos, que se hizo miembro del partido nazi, que fue rector de Freiburg con el apoyo nazi, que escribió elogiando a Hitler y por lo tanto disfrutó en un tiempo de las mieles del poder en el Tercer Reich. Y en el otro polo está el ejemplo del escritor checo Václav Havel, que por denunciar la dictadura comunista en su país, en la antigua Checoslovaquia, y luego sería el primer presidente de la República Checa, sufrió persecuciones, sufrió encarcelamientos. Uno, Heidegger, apoyando el nazismo, fue el pensador integrado. Havel, enfrentando el otro totalitarismo del siglo XX, el comunista, fue el pensador íntegro. Pues colocando a Yazid, nunca se integró, siempre fue el pensador íntegro,
que dijo lo que pensaba, lo que sentía, y había una absoluta coherencia entre sus ideas, sus palabras y sus actos. La coherencia es un valor fundamental en Yazid, y eso hace que no siempre haya sido debidamente entendido. Como irreverente y como íntegro, Yazid debió romper con el modelo federativo espírita, el modelo santista, paulista, brasileiro y mismo internacional. Y por eso entendió que su única posibilidad estaba en crear su propio escenario. Sus libros creó la editora Licespe. Su institución, el Instituto Cultural Kardecista de Santos. Su órgano de publicidad, Abertura. Su labor social, el Lar Veneranda. Y sus propios eventos para promover ideas, los simposios del pensamiento espírita. De modo que él sentía que no cabía, una vez que se produjo su ruptura, habiendo salido de la antigua Unión Municipal Espírita de Santos, él sintió que necesitaba un espacio propio e independiente. Tan independiente que él, que también quiso mucho a la cepa, que fue su espacio natural de amistad, de fraternidad y de compartir ideas, aún con la cepa, y soy testigo de muchas experiencias al respecto y de muchas historias, aún con la cepa quiso mantener también su propia independencia, amando a la cepa, pero independiente de ella. Tal era su sentido de la dignidad y de la autonomía. La influencia de Yazid, mis queridos amigos, limitada. Yazid no fue un buen orador, fue un brillante autor y fue un notable pensador. Y la limitación del idioma en relación al medio hispano frenó mucho la difusión. Solo le conocíamos quienes leíamos en portugués y estábamos bien informados del espiritismo brasileiro. Eso cambió, se modificó favorablemente a partir de 1985 y ya le encontramos participando en los congresos espíritas panamericanos en Miami en 1987, en Caracas en 1990 y así sucesivamente en Buenos Aires, en Rafaela, en Porto Alegre, en distintos escenarios. De modo que fue a partir de allí que su influencia se fue haciendo mayor hacia el mundo hispanoparlante y vinieron las traducciones de sus libros. Comportamiento Espírita, que es en mi opinión el mejor trabajo desde el punto de vista del espiritismo laico, de aquello que él llamó la ciencia del alma, la doctrina kardecista, el mejor trabajo en síntesis para señalar la conducta humana desde una postura no mística, no evangélica, no salvacionista, sino profundamente humanista. Y debiera ser un libro de mayor divulgación y de mayor difusión y de mayor traducción. Igual su introducción a la doctrina kardecista, que tuvimos la oportunidad de traducir al español y difundir. Igual Nueva Visión del Hombre y del Mundo, traducido en Puerto Rico, y así por consiguiente. ¿Qué nos queda al día de hoy? Dicho rápidamente, nos queda promover el mejor homenaje para Yazid, que debería estarnos mirando desde el mundo espiritual, siempre con su rostro difícil y apretado, que es la cara, el disfraz que ponen los hombres de gran ternura y de gran corazón para no mostrarse vulnerables. Se muestran así por su vulnerabilidad espiritual. De modo que Yazid, que debe estar mirándonos, sabe que el mejor homenaje que podemos brindarle es la difusión de su pensamiento. No solo realizar eventos apologéticos, eventos de elogios, no, también críticos, porque también tenemos críticas a su pensamiento como él mismo lo promovió, pero debemos difundir su pensamiento, traducir al español por lo pronto y a otros idiomas como el inglés quizás, todos sus libros y difundir más también en el propio Brasil y en Portugal sus propias ediciones.
Concluyo, amigos, porque presionado fraternalmente por Yailson, quiero lanzar hoy una proposición aprovechando la presencia de nuestra querida presidenta de CEPA aquí, una proposición que sugiero humildemente que sea discutida por el Consejo Ejecutivo de CEPA. Yo sugiero la realización en 2021 de un simposio internacional Yací Reyes, virtual, donde podamos diferentes estudiosos del espiritismo analizar sus libros, evaluarlos, invitar a un diálogo crítico sobre ellos y quién sabe si de todas esas exposiciones pudiera surgir un libro que sería el mejor homenaje para Yací. Para Yací, nuestro maestro, uno de nuestros maestros. Para Yací, el pensador íntegro, mas nunca integrado. Muito obrigado a todos. Cariños a la familia, cariños a todos. John, muito obrigado e agradeço por você. E agradeço muito pelas suas palavras e estava quase seguro que ia colocar alguma proposição aí para nós, né? E provocação, né? E quando a gente lembra do Jaci, a gente lembra da palavra provocador, né? Ele era um provocador, né? E mexia conosco e nos empurrava a fazer, né? A agir, né? Tanto é que a gente colocou, né? Jaci Regis, pensamento e ação, né? Porque conversando com a Cláudia, com o Alexandre, o Jaci era assim, né? Ele já pensava e já estava fazendo, né? Ele não pensava e deixava para depois. Agradeço muito pelas suas palavras. Agora a gente vai pedir. Agora nós vamos pedir para a Luciana colocar aí o depoimento de 2 amigos do movimento espírita. Primeiro eu quero dizer que para mim é uma honra e uma alegria mesmo poder falar sobre o meu amigo e mestre em muitos aspectos da minha vida, que foi o Jaci. O Jaci foi uma pessoa fundamental na construção de muitas coisas que hoje eu penso e que ele me ajudou muito a pensar. Acima de tudo, eu queria dizer que nós tínhamos, eu acho, hoje eu posso falar isso com muita tranquilidade, olhando para o passado, Jaci e eu tínhamos uma relação afetiva muito forte, né? Eu acho que ele gostava muito de mim e eu gostava muito dele. Então isso facilitava muito as coisas. Muitas vezes ele vinha para São Paulo, dormia na minha casa e a gente aproveitava para ficar conversando até tarde, saímos para um jantar e isso nos propiciou uma intimidade e uma possibilidade de eu conviver e viver com ele momentos muito interessantes e por vezes muito difíceis da nossa vida. Tanto da minha parte, eu acho que quando momentos também difíceis da vida dele. Então, eu tenho só que dizer que eu penso na minha relação pessoal com ele e na relação dele com o movimento. Eu costumo dizer que ele foi uma espécie de um norte, de um farol para muita gente. Eu acho que raramente nós tivemos no movimento pessoa com a lucidez e a clareza que ele tinha. Eu acho que ele iluminou caminhos de muita coisa que ainda hoje tem repercussão e acontece. Eu acho que ele foi capaz de colocar, como toda pessoa pensante na qualidade dele, ele inventou algumas questões que foram por invenção dele e que até hoje a gente vem se debatendo e conversando. Eu considero ele uma pessoa de vanguarda em toda essa questão do movimento e foi capaz de enxergar onde poucas pessoas estavam enxergando. Eu tenho muitas saudades dele, por vezes sinto muita falta de poder passar a mão no telefone e falar com ele ou de nos encontrarmos. Eu acho que
ele merece, sem dúvida nenhuma, todo o nosso reconhecimento e o nosso afeto, o nosso reconhecimento, não no sentido formal, mas daquelas pessoas que realmente podem iluminar caminhos. O Jaci foi um desses que tinha o pensamento na frente. Muitas vezes as pessoas não entendiam, muitas vezes ele se irritava ou as pessoas se irritavam com ele, mas, acima de tudo, eu acho que ele deixou esses caminhos muito bem desenhados. Ele desenhou caminhos que hoje a gente ainda tenta seguir. Eu posso dizer que eu me sinto muito feliz, muito honrado mesmo, de ter tido a oportunidade de caminhar com ele durante alguns anos, algumas décadas até, por esses caminhos. E eu espero que tudo isso ainda dê frutos melhores. Tá bom? Boa noite, amigos. O artigo que eu escrevi para o Opinião do mês de dezembro, que já está saindo, ele se refere a uma crônica que o Jaci Regis escreveu algumas semanas após o encerramento do Congresso da CEPA, realizado em Porto Alegre no ano 2000. Lembram que nós discutimos a questão da atualização do espiritismo naquela ocasião. Semanas depois do Congresso, eu recebi, como de praxe, o meu exemplar. E ao ler as matérias, encontrei lá a crônica do Jaci. O título dela era Ao Pé do Ouvido. E sobre esse mesmo assunto, e com o mesmo título, eu escrevi o artigo para o Opinião. No trecho da sua crônica, o Jaci fez referência a um fato acontecido no final do Congresso. Terminada a solenidade de encerramento, eu desci do tablado onde estava a mesa diretora e fui cumprimentar o Jaci. Disse para ele: meu amigo, se não fosse você, a CEPA não estaria no Brasil e nós não teríamos tido esse congresso. Aí o Jaci me olhou, me abraçou, mas não disse nada. E, no entanto, ele logo em seguida, no seu artigo, ele faz a reflexão, né, de que naquele momento, alguns minutos depois, ele refletiu que ele esperava outra coisa da minha parte. Ele ficou um tanto decepcionado por eu ter dito só para ele que a CEPA não estaria no Brasil e o Congresso não teria se realizado se não fosse o trabalho dele. Ele diz que, eu vou até ler aqui o trecho do que ele falou. Afinal, por que o recado de Benchaia tinha sido dado ao pé do ouvido? Gostaria, pensei, disse Jaci, que fosse dado ao público de viva e alta voz. Esse o meu sentimento, então. E ocorreu-me, Jaci refletindo, seria vaidade ou a necessidade de ouvir o reconhecimento externo como lenitivo para as agruras internas? Salomão balançou o meu coreto. E eu confesso que, ao ler esse artigo, essa crônica do Jaci, fiquei com sentimento de culpa, porque, na verdade, o Jaci merecia ter sido homenageado já naquela ocasião. Desde 78, ele havia se destacado com um grupo de santos, né, no lançamento da campanha da espiritização, que influenciou o movimento espírita gaúcho, porque nós, na ocasião, estávamos, eu, Jones, Milton Medram, na direção da Federação Espírita, e essas ideias que já se havia levantado com o seu grupo, retomando, né, a discussão acerca da laicidade do espiritismo, afetou fortemente o espiritismo gaúcho. E, além de tudo, todas as outras realizações
do Jaci mereceriam destaque. Eu quero, então, mais uma vez, pedir desculpas ao Jaci e dizer para ele que, quando eu escrevi este livro aqui, da religião espírita ao laicismo, eu dediquei um capítulo para o grupo de santos e referindo ao trabalho do Jaci. O Jaci. Um grande abraço, Jaci. Muito bem. A gente gostaria de agradecer ao Ciro e ao Salomão, né, por esse depoimento. É óbvio que tinha tantos que podiam fazer depoimentos, são tantos amigos, são tantos conhecidos, mas a gente pegou esses 2 depoimentos aí, que para nós era importante e marcante. E agora nós vamos ter 2 apresentações. Uma que será feita pelo Ricardo de Moraes Nunes e outra pelo Alexandre Cardia Machado. A primeira apresentação, nós teremos uma visão, né, conceitual do Jaci, né, e que a gente colocou como um tema, e é um pequeno resumo que o Ricardo vai fazer, sobre a doutrina kardecista e ideias fundamentais. Então, Ricardo, é com você agora. Quero agradecer em especialmente o convite feito pela CEPA Brasil, para que nós pudéssemos fazer essa homenagem a esse pensador tão importante para todos nós, que é Jaci Regis, na pessoa do Jailson. Eu quero agradecer também a presença de todos e todas, tantos amigos e lutadores do ideal espírita, durante tantos anos estão aqui presentes, e isso é uma alegria muito grande, podermos rever a tantos companheiros de ideal. Quero enviar um abraço fundamental à família do Jaci, em especial a dona Palmira, companheira de tantos anos de Jaci Regis, companheira de vida e de lutas doutrinárias espíritas. Grande mulher que tanto nos inspira. Vou ter que ser bem sintético ao expor conceitualmente alguns aspectos do pensamento de Jaci Regis, devido ao tempo. Em primeiro lugar, nós devemos, para que nós possamos compreender o desenvolvimento do espiritismo laico e livre-pensador no final do século XX no Brasil, nós temos que nos debruçar sobre a obra de Jaci Regis. Jaci Regis é um pensador incontornável para nós compreendermos o desenvolvimento do espiritismo laico e livre-pensador em terras brasileiras. É um autor fundamental. Quando nós acompanhamos a obra de Jaci Regis, nós verificamos que, desde o movimento pela espiritização, no início de sua jornada doutrinária, até o movimento do espiritismo pós-cristão, ao final de sua vida, há toda uma evolução desse pensador. Jaci era alguém inquieto que estava a todo momento repensando as suas próprias posições e evoluindo em seus posicionamentos. Na fase derradeira da sua vida, que eu pretendo aqui me ater um pouco mais, nós temos lá a proposta da doutrina kardecista, também podendo ser nomeada como a proposta da ciência da alma ou do espiritismo pós-cristão, né? Houve alguns nomes, né? Algumas denominações foram dadas para essa proposta de releitura e até mesmo de refundação do espiritismo que Jaci Regis tinha em mente. Inclusive, Jaci lançou um pequeno livreto conceitual sobre a doutrina kardecista, que propõe justamente essa releitura, a sua releitura de espiritismo. O que é essencial para que nós compreendamos, no meu ponto de vista, é lógico, né? Creio que muitos possivelmente convergem com esse ponto de vista, para entendermos a principal contribuição de Jaci Regis. Na minha ótica, a principal contribuição de Jaci Regis foi justamente tentar construir um espiritismo que fosse além do cristianismo. Um espiritismo que tivesse a maior universalidade possível.
Isto aqui é uma postura verdadeiramente revolucionária de Jaci, em pensar um espiritismo que fosse além do cristianismo, um espiritismo que fosse além do pensamento judaico-cristão. E por que é revolucionário esse pensamento de Jaci até hoje? Porque justamente o espiritismo nasce também dentro da estrutura do pensamento judaico-cristão, com ideias como a terceira revelação, como ideias do cristianismo redivivo, do renascimento do cristianismo, e Jaci buscava o quê? Uma libertação do espiritismo desses critérios do judaico-cristianismo, visando a libertação do espiritismo em direção a uma filosofia mais universal, sem amarras de nenhum tipo. Essa busca de livrar o espiritismo dessa moldura judaico-cristã se desdobra em várias ideias inovadoras, em um verdadeiro exercício de livre pensar. E eu vou delinear algumas ideias renovadoras e revolucionárias que Jaci nos propõe e que estamos pensando nela até hoje. Tamanha a sua provocação, tamanha a sua perspicácia de análise e de proposta. Vou passar a elencar algumas ideias brevemente, bem sinteticamente, para que nós possamos ter uma ideia. Quando Jaci propõe a releitura do espiritismo, e essa libertação da moldura judaico-cristão, daí brotam várias ideias. Por exemplo, ter consciência da linguagem no trato das questões teóricas do espiritismo. Jaci nos convidava a ter cuidado com a linguagem. Ele mesmo dizia: anjo não pode ser sinônimo de espírito superior. Nós temos que adaptar a nossa linguagem ao mundo contemporâneo. E a doutrina espírita, a filosofia espírita, na sua origem, ela tem elementos renovadores e elementos conservadores. Cabe a nós, inclusive na linguagem, cabe a nós espíritas contemporâneos fazermos a distinção já a partir da linguagem. Outra ideia que eu acho interessantíssima dele e que mexe, né, com os conservadores de todos os tempos, que diz que o objetivo da vida é o prazer. Ora, mas que tipo de prazer falava Jaci Regis? O prazer do hedonismo? O prazer banal e fútil? Não. O prazer de uma existência útil, produtiva e direcionada ao bem. E quando ele nos convidava a entender a vida como busca de um prazer produtivo e útil, de uma vida direcionada ao bem, ele também nos convidava a nos afastar de uma cultura da dor que desvaloriza a vida terrena. Só por isso o pensamento de Jaci já é extremamente revolucionário, extremamente instigante. Uma outra sugestão que ele nos dá na sua reflexão teórica é que nós devemos, ao analisar os temas espíritas, aplicar o critério kardecista. O que seria o critério kardecista? A utilização da racionalidade e do bom senso em todas as questões em que analisarmos. Nunca abandonarmos a razão, o bom senso. E com isso, ele também nos convidava a uma postura de fidelidade e crítica a Allan Kardec, em um processo de permanente releitura do Espiritismo. O Espiritismo, a partir de alguns postulados fundamentais, estando aberto a uma releitura progressiva. Aliás, como entendia Allan Kardec, que o Espiritismo devia estar aberto a esse processo de releitura permanentemente, sob pena de suicidar-se. Nos convidava, Jaci, a abandonar a pretensão do Espiritismo ter explicação para todas as coisas. O Espiritismo tem um objeto de estudo. Isso eu acho incrível, né? Espiritismo com objeto de estudo. O nosso objeto de estudo é a alma, a sobrevivência da alma e sua possibilidade de comunicação com o mundo terrestre. Para tantas outras coisas, existem tantas outras ciências e outras áreas do pensamento. Nos convidava, Jaci, a manter um equilíbrio entre a racionalidade e a afetividade. Pois o homem e a mulher não são apenas seres de razão, são seres de emoção. E que nós devemos
em nossa subjetividade, integrar harmonicamente essas duas faculdades humanas, razão e emoção. Não somos apenas intelecto, somos emoção. Não somos apenas emoção, somos também razão. Convida-nos, Jaci, a abandonar a ideia de que o espiritismo seria ciência, filosofia e religião, ou mesmo ciência e filosofia e moral. Dizia ele que o espiritismo é uma proposta de conhecimento, inserir o espiritismo entre os conhecimentos humanos. Muito interessante é a abordagem que Jaci faz sobre Deus, né? Tema dificílimo de se abordar no campo da filosofia. E ele tem uma abordagem toda própria que, aliás, me instiga profundamente em pensar a sua abordagem até hoje em dia. Ele dizia o seguinte, que o espiritismo postula a existência de Deus. Sim, postula a existência de Deus. Mas não um Deus antropomórfico, mas um Deus que se revela na perfeição da lei natural. A lei divina, e aqui vem a grande... Eu vejo isso como uma grande genialidade mesmo de Jaci, né? Ele diz que a lei divina ou natural possui flexibilidade para o erro e o acerto nas revelações dos processos naturais, na realização dos processos naturais. Sendo que tais processos naturais, teleologicamente, em termos de finalidade, objetivam, sim, a vida e a evolução. Mas a lei natural comporta as possibilidades de erro e de acerto. Mas, teleologicamente, a finalidade maior se destina à vida, à evolução e à felicidade. Nos convidava, Jaci, a enxergar no planeta Terra um lindo planeta azul, né? Um pálido ponto azul no universo. Essa expressão dele não me sai da mente. Como uma apropriada escola evolutiva. E aí, nos distanciando, Jaci nos instiga a distanciarmos-nos dessa ideia extremamente negativa do ponto de vista emocional e psicológico, de que aqui é um mundo de provas e expiações. Conceituação claramente inspirada em uma visão judaico-cristã da vida. Jaci nos falava que deveríamos compreender Allan Kardec, a frase de Allan Kardec, que o verdadeiro espírita se reconhece pelos esforços que faz em sua transformação moral, não de uma forma moralista, restritiva, mas ele entendia que essa transformação moral tem a ver com toda a construção de nossa subjetividade intelectual, emocional, psicológica, passando por todos os condicionamentos ideológicos que nós possamos eventualmente nutrir ao longo de nossa vida. Então, ele não via esta frase de um ponto de vista moralista pequeno, mas dentro de uma abertura para a construção de uma subjetividade mais ampla, mais crítica e mais profunda no entendimento da vida. Dizia que era necessário realizar um permanente exercício de atualização do espiritismo. Porém, neste processo de atualização, não deveríamos caminhar muito apressadamente, cedendo a utopias, e também não ficarmos muito retardados ante os avanços reais dos conhecimentos humanos, né? Nem cedendo a utopias e nem ficarmos retardados em relação ao avanço dos conhecimentos. Jaci falava muito de Jesus, né? Em que pese que os antagonistas diziam que o movimento laico e livre pensador queria tirar Jesus do espiritismo, o que era uma grande inverdade, uma mentira realmente, porque Jaci escrevia muito sobre Jesus. Dizia que via em Jesus o filho de Maria e José, um sábio, a inspirar caminhos e atitudes. Dizia que a ciência da alma busca resgatar o papel da mediunidade como instrumento de comprovação da imortalidade da alma. E ele diz não à ritualização do exercício mediúnico e consequente idolatria de médiuns e espíritos. Então, Jaci procura resgatar o objetivo original da mediunidade, que é a demonstração da sobrevivência da alma após a morte. Esta seria a finalidade fundamental da mediunidade, segundo o ponto de vista de Jaci. A ciência da alma nos convida a não esquecer que os espíritos nada mais são do que homens desencarnados, homens e mulheres desencarnados, em suas variadas condições evolutivas. Portanto, não devem ser idealizados apenas por sua condição de desencarnados. Inúmeros textos de Jaci nos lembravam que Allan Kardec já tinha dito, né?
que os espíritos nada mais são do que homens e mulheres desencarnados, com os seus vícios e virtudes, com a sua sabedoria e com a sua ignorância. Em relação à tese da reencarnação, a ciência da alma propõe a reencarnação como um instrumento de evolução e felicidade, e não como forma de expiação ou punição. A ciência da alma, a doutrina kardecista proposta por Jaci, nos convida a ver o homem, a não ver o homem e a mulher maculados pelo pecado que ele chamou de originário. Os espíritas quase que fizeram uma analogia, dizia ele, com o pecado original dos cristãos. E a reencarnação, o processo das vidas sucessivas, passou a ter uma conceituação ideológica muito negativa, fazendo com que nós nos esquecêssemos justamente que a finalidade da reencarnação, na visão espírita, é justamente a evolução do espírito, com buscas da felicidade e a plenitude. A ciência da alma, dizia ele, não nega o sofrimento, porém não se perde na inócua procura de suas hipotéticas causas anteriores. A ciência da alma busca a superação do sofrimento. Isso eu acho lindo, né? Quantas vezes fica se indagando, olha só, por que sofre, por isso, fez isso, aquilo. Ele dizia, não precisamos ficar. As causas para o sofrimento podem ser múltiplas, não apenas existentes em uma única, com suas razões nas vidas anteriores. A vida presente também carrega causas para o sofrimento. A ciência da alma distingue espiritismo de cristianismo. Não vê no espiritismo uma forma de cristianismo redivivo ou reforma do cristianismo. Não. Espiritismo tem os seus princípios teóricos e o cristianismo tem os seus princípios teóricos. E os espíritas precisam compreender essa distinção, segundo Jaci. O espiritismo é uma proposta de ciência da alma. Essa ciência da alma se deverá organizar como uma ciência humana e não como uma ciência da natureza. Inclusive, a ideia de que o espiritismo deveria se organizar como uma ciência humana. E essa ciência humana, para a gente já ir finalizando, ela está em permanente diálogo com todas as áreas do conhecimento, né? Ou deve estar em permanente diálogo com todas as áreas do conhecimento. Da biologia à sociologia, da física quântica à psicologia. Meus amigos, essas são algumas ideias centrais que trouxe aqui para vocês, lógico, de uma leitura bem sintética. A obra de Jaci merece ser lida e estudada. Agora eu quero encerrar essa participação com um texto que escrevi na época da desencarnação de Jaci, que retrata bem o meu sentimento, e eu tenho certeza que de vários companheiros também, a respeito da obra de Jaci Regis. Foi publicado à época, inclusive, no Abertura, junto com outros textos que eu recomendo que estão lá presentes. E que devem ser lidos, como o de Ademar, de Eugênio, de Egídio e de tantos outros companheiros importantes do nosso movimento. O texto diz o seguinte, que eu escrevi à época, e, como disse, ainda converge com em linhas gerais com o que penso sobre Jaci e sua obra na atualidade. O título é Jaci Regis, um revolucionário das ideias. Existem os revolucionários das armas e também os revolucionários das ideias. Os revolucionários das armas causam grande agitação no momento em que estão atuando. Reformam ou revolucionam as estruturas sociais de seu momento histórico, mas frequentemente são esquecidos ou mesmo deplorados pelos rastros de sangue que deixam em seu caminho. Já os revolucionários das ideias costumam deixar uma lembrança positiva e perene na memória dos homens, em razão dos benefícios que deixam nas diversas áreas do conhecimento humano, seja no campo da filosofia, da ciência, das artes, da religião, enfim, em todas as atividades humanas que necessitem da fecundação do pensamento. Muitas vezes, os revolucionários do pensamento, ao contrário dos das armas, passam quase despercebidos, pois o pensamento não tem o mesmo impacto das armas que constrangem e violentam. Às vezes, pelo contrário, o impacto do novo pensar é tamanho que acaba por atrair adversários, os quais tentam sufocar as sementes de renovação. Uma atitude muito comum
dos reacionários e alérgicos ao futuro de todos os tempos, em relação aos pensadores progressistas, é fazer de conta que eles não existem. Não se fala o nome deles. Se ignora o trabalho deles. É como se eles fossem invisíveis, não tivessem importância, como se eles fossem ninguém. Certamente os inovadores sentem profundamente este tipo de rejeição, pois é melhor ser combatido do que ser ignorado. No entanto, os revolucionários das ideias existem, quer os adversários do novo queiram ou não. Jaci Regis era um revolucionário das ideias. Deixou sua marca no espiritismo kardecista. Entrou para a história do espiritismo como um pensador criativo, inquieto, questionador, propositivo. Exerceu verdadeiramente o livre pensar, o pensar sem amarras, livre. Não teve medo do impacto de seus questionamentos nos conservadores de sempre. Foi além quando muitos se contentam com aquém. Dedicou a vida ao espiritismo. Homens como esses são raros nos dias de hoje, pois o interesse menor, mesquinho, cotidiano tem apequenado a muitos que se contentam com uma existência rotineira e sem desafios. Alguns o viam como áspero, duro e orgulhoso. Na verdade, Jaci não era de ficar jogando conversa fora, pois sempre foi muito focado em seus objetivos e caminhava com a segurança e a altivez dos que sabem o que querem. É certo também que, às vezes, ele era extremamente enérgico, viril e mesmo duro nas discussões com seus antagonistas e companheiros, sem nunca, no entanto, apelar para ataques pessoais. Afinal, como derrubar muros de dogmatismo, hipocrisia e interesses com o estereótipo de uma fala mansa e meiga? Como falar a verdade sem magoar ninguém, sem afetar os que, por interesse ou ignorância, não conseguem acompanhar o devir das ideias? Como fazer frente a condicionamentos psicológicos e culturais profundos, sem usar todo o poder da linguagem? Jaci, em sua personalidade, estava mais para Marx e Lutero do que para Francisco de Assis. Homens com esse tipo de personalidade são necessários para enfrentar e derrubar as estruturas carcomidas e anacrônicas que resistem ao progresso do espírito humano. No entanto, Jaci não era apenas um homem de ideias, foi também um homem de ação. Exerceu em plenitude a solidariedade, criando instituições de amparo aos não favorecidos da sorte. Abrigava a mensagem de Jesus no coração e não apenas na boca, como fazem os fariseus. Até os 78 anos de idade, produziu intensamente, teve uma vida útil e não fútil, escreveu livros, criou instituições de estudo e de fraternidade, formou-se em 3 faculdades, teve uma numerosa família, a qual sempre o auxiliou em suas atividades. Foi profissional, foi espírita, enfim, o que dizer de um homem desses? Apenas parabéns, Jaci, pela tua vida e pelo teu exemplo de amor ao espiritismo. Apenas dizer que muitas vezes não conseguimos te acompanhar, pois tu eras muito rápido em tuas concepções e pensamentos. Apenas dizer que tu és um exemplo para todos que desejam um espiritismo progressista e livre pensador, um espiritismo como queria Allan Kardec. Apenas dizer que a tua influência se estendeu por toda uma geração de espíritas, que conseguiram te ver e te enxergar, e eu sou um desses espíritas. Apenas dizer muito obrigado por tuas lições de vida e de espiritismo, caro mestre e amigo. Boa tarde a todos. Obrigado, Ricardo. Realmente tocante. A gente agradece o Ricardo aí para fazer esse resumo tão breve, né, do pensamento do Jaci. E tanto o John como ele, como agora o Alexandre, ficaram bravos comigo pelo tempo que a gente deu, mas senão a gente iria ficar aqui um dia inteiro. Aliás, já tem algumas proposições, a do John não foi a única, da gente fazer um trabalho, um evento só com pensamento e com a base Jaci Regis, né? Então agora a gente vai chamar o Alexandre Cardia Machado, genro do Jaci e atual editor-chefe do jornal Abertura, e o Alexandre vai passar para a gente aí uma visão da obra bibliográfica e social que o Jaci deixou. Com você, Alexandre.
Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos. É sempre muito difícil ser o que encerra essa parte inicial do nosso trabalho, falar depois de tudo que foi dito, né? Mas eu vou tentar mostrar um pouco para vocês da complexidade do pensamento de Jaci, através de suas obras, né, Pensamento e Ação. Jaci era um homem múltiplo, ficou muito claro em tudo que foi dito aqui. Ele não tratava apenas de alguma coisa, ele não era um escritor, ele não era um jornalista, ele era um líder de diversas atividades, né? Algumas que ocupavam algumas horas do dia dele e outras que ocupavam algumas horas da semana dele, mas todas elas aconteciam quase ao mesmo tempo. Desses quadrinhos, que eu vou falar depois, cada um deles, na minha apresentação, a maior parte deles estavam todas acontecendo no momento em que ele adoeceu e foi internado, né? À exceção de 1 ou 2 quadrinhos desses aqui, no qual ele já não tinha mais ação permanente. Mas durante a sua atividade profissional e atividade espírita, ele desenvolveu. Vou começar pelo SBPE. O Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, acho que todos concordam, era um espaço que permitia e permitiu a que todos nós pudéssemos apresentar as nossas ideias, que trouxéssemos trabalhos, contribuições, e das pessoas que aqui estão presentes, quase todas estiveram aqui no Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita, expondo, ou como colaborador, trabalhador durante o evento, que envolvia muita gente, ou simplesmente participando na plateia e nas atividades correlacionadas com o simpósio, que era um momento que a gente tinha de se unir, de se reforçar, né? Ao longo do seu andamento também, surge a CEPA Brasil e as suas reuniões de eleição de diretoria aconteciam no simpósio. Então, assim, tudo começa a partir, claro, da nossa expulsão do movimento oficial, e Jaci não baixou a cabeça, ao contrário, junto com outros amigos, acabou criando esse canal que eu acho que é fundamental para nós. Nós, no 14º simpósio, ao todo foram 15 simpósios, aconteciam a cada ano, então, portanto, eles aconteceram durante 28 anos. Os últimos 5 simpósios aconteceram sem o Jaci. Mas nós representamos no 14º simpósio com uma escultura, com os símbolos e os slogans e os trabalhos apresentados, do que representam somente se nós considerarmos os trabalhos escritos, que eram uma coisa mandatória. Nossos simpósios sempre tinham anais, né? E era preciso apresentar um trabalho escrito. Representa uma escultura maior do que um ser humano. O material, durante esses anos, ele foi evoluindo, né? Nos primeiros eram brochuras de xerox, depois nós tivemos esses livros, né? Começou no 4º simpósio lá em Porto Alegre, e depois nos 3 de Cajamar, eles foram em formato de livro, e quando nós mudamos finalmente o simpósio para o ICKS, passamos a fazer os CDs com os trabalhos, né? Já num mundo muito mais informatizado do que os primeiros, onde as apresentações eram feitas em transparências, os trabalhos eram datilografados. A gente mudou muito nesses anos, como mudou o mundo. Jaci era uma pessoa de ideias inovadoras. Ele escreveu vários livros. O pedido que o Jailson me fez foi de falar dos livros do Jaci, mas como falar só dos livros? Os livros do Jaci representam todas as experiências vividas por ele, Jaci, com a gente. O Jaci não era uma pessoa isolada, ao contrário, ele só conseguia fazer e só fez tudo que ele conseguiu fazer, porque ele era muito bem articulado. Claro que não era vamos dizer assim, a pessoa com que todo mundo concordasse o tempo todo, mas ele trazia todos nós ao pensamento. Assim que, em 1978, tem essa cartinha do Chico Xavier para o Jaci, né, que demonstra o respeito que o próprio Chico tinha com ele.
Durante a sua vida de escritor, ele produziu todos esses livros. A Mulher na Dimensão Espírita, que foi um livro feito em 1975 com várias pessoas que já desencarnaram. Amor, Casamento e Família, né, é um livro muito interessante, né? Ele está esgotado, mas ele também fala sobre essa questão do comportamento em família do espírita. O Comportamento Espírita, já referenciado pelo John Aspurua, Uma Nova Visão do Homem e do Mundo. Esse livro ele é lançado em 1984, e o racha que a gente vai viver vai acontecer em 1985, 1986, portanto, era um livro no qual ele trazia a discussão, questões básicas, né, que nós deveríamos pensar enquanto que espiritismo queremos construir, mas se a gente lê ele hoje, a gente vê que ele não é um livro tão revolucionário quanto parecia, mas ele foi colocado no índex, ou seja, ele foi proibido de ser vendido, primeiro porque ele tinha essa capa vermelha, o que já demonstrava para todo o movimento espírita que Jaci era comunista. Então, assim, a verdade, ele nem era de esquerda. Mas isso não tem importância, ele era realmente uma pessoa de vanguarda. O livro Caminhos da Liberdade é sensacional, né? É um livrinho simples de artigos que ele escreveu no Jornal Abertura até 1990, e que é um livro para a gente ler assim, num sábado de chuva, e refletir a cada leitura. Ele escreveu também um romance, né? E depois os livros mais doutrinários, né? Introdução à Doutrina Kardecista, essa delicada questão do sexo e do amor. Ele era uma pessoa que falava muito disso, né? No Centro Espírita, falar de sexo, né? Já se falava. E os que foram citados, Doutrina Kardecista, Novas Ideias, Modelo Conceitual, e o último livro, que é o Novo Pensar sobre Deus, o Homem e o Mundo. Jaci ele se preocupava muito com a divulgação, ele era um cara que estava o tempo todo pensando em como fazer as ideias penetrarem, então ele criava várias coisas que a gente vai ver a seguir. Palestras, ele era um grande palestrante, concordo com o John Aspurua que às vezes a voz dele engasgava, mas ele transmitia a ideia, ele era intenso na sua participação, né? Então, a primeira participação do Jaci com a CEPA, e daí surgiu a sua aproximação, foi em 1984, no 13º Congresso da CEPA, em Mar del Plata. Eu sei isso de cor, porque depois desse congresso, voltando para o Brasil, John também veio para o Brasil, iria fazer uma palestra em Santos, acabou não podendo vir, e foi aí que eu conheci o Jaci Regis. E foi aí que eu também acabei saindo com a Cláudia e acabei casando com ela. Então, assim, esse congresso, para mim, ele é a chave, todos os congressos espíritas. Estou dando a minha parte pessoal. Ele esteve em Caracas em 84, esteve em Caracas em 90, esteve em Porto Rico, esteve em Porto Alegre, esteve em todos os congressos também na Argentina. Enquanto esteve vivo, esteve participando de tudo isso e sempre foi um grande divulgador da CEPA. E concordo também com o John, ele sempre procurava provocar a CEPA, porque ele achava, e eu vou falar um pouquinho mais aqui para frente, porque ele achava que a CEPA Brasil e outras instituições podiam fazer mais. Ele lançou vários cadernos, né? São 4 cadernos, o primeiro foi feito junto com o Ciro Pironde, e os 3 outros cadernos já com a existência do Instituto Cultural Kardecista de Santos. Ele era um marketing man, se fosse hoje nós tivéssemos todos esses recursos de Facebook, YouTube, etc., a gente talvez vendesse muito mais os livros dele. E ele sempre esteve à frente das ideias. Quando houve a ruptura, ele criou, junto com os amigos, claro, nada se faz sozinho, em São Paulo, a gente fazia as reuniões na casa, no escritório do ex-marido da Alcione, e a gente se reunia ali, aquele bando de gente cheia de ideias, estudantes de filosofia e tal, e ali haviam vários vertentes de pensadores que queriam mudar, né? Alguns achavam que essas reuniões deviam ser mais formais, que a gente devia usar o método mais científico, e esse grupo acabou criando o CPDOC, que foi muito bom para todos nós, que estamos até hoje produzindo trabalhos nessa área. Mas o próprio Jaci aceitou isso e organizou em Santos um curso de filosofia. Então, todo mundo que continuou no nosso grupo da sociedade foi fazer curso de filosofia. Participamos de várias coisas, então essa Sociedade Espírita dos Estudos do Homem foi que acabou, no seu
no seu intestino, criando ou saindo a ideia de fazer um simpósio nacional do pensamento espírita. O Lar Veneranda, eu acredito que é a obra da vida dele, porque foi onde ele se dedicou por mais tempo. Ele foi presidente do Lar Veneranda e depois presidente do conselho. Ele passou muitos anos à frente, sempre batalhando, construiu 3 prédios, o prédio atual do Lar Veneranda, o Lar Veneranda 1, o Lar Veneranda 2, que é o prédio que leva o nome dele, onde o ICKS funcionou por muitos anos, e também, junto com o Ciro, construíram uma escola, que depois foi vendida para viabilizar a construção do ICKS. É um grupo sempre muito atuante, o Lar Veneranda é uma organização beneficente de excelência, premiada pelo CANIPS como bem eficiente. Apresentamos um trabalho baseado no Plano Nacional de Qualidade, ou seja, hoje o Lar Veneranda tem sistema de qualidade, recicla água, é avançado, nós somos top mesmo, sem vergonha nenhuma de falar. O Lar Veneranda, então, é uma obra grande que o Jaci vai desenvolver no prédio do ICKS, não só atividades do Instituto Cultural Kardecista de Santos, mas também o Lar Vem e o Florescer, né? Mas eu acho assim que uma das coisas que ele dava muito valor era para a capacidade que nós temos, enquanto espíritas, de mudar o mundo. Então, quando ele fala de ciência da alma, ele falava da ciência da alma na prática. E nós desenvolvemos uma atividade no Lar Veneranda, da qual eu não participava, a Cláudia participava, outras pessoas participavam, mas que o Jaci, quando esteve, durante o período de 45 dias que ele esteve internado na Santa Casa de Santos, ele foi para o quarto por apenas algumas horas. Nessas algumas horas ele me falou, ele fazia sinais e disse: Alexandre, eu preciso escrever algumas coisas. Então eu corri até em casa e peguei um netbook naquela época e dei para o Jaci, ele escreveu mais ou menos 10 páginas. 10 linhas. E numa dessas linhas ele dizia: Alexandre, você tem que tocar o gabinete psicomediúnico. Só um pouquinho. Bom, aí nós fizemos isso. Foi um trabalho muito interessante. Apresentamos o 13º Simpósio Brasileiro do Pensamento Espírita e só paramos porque nós tivemos que tomar a decisão para manter as atividades do lar e manter tudo funcionando com recursos mais abundantes, nós decidimos fechar aquela sede e alugá-la. Está alugada, hoje funciona uma escola, Ângelo Domus, ela é um dos nossos apoiadores culturais do Jornal Abertura, e a gente fica muito feliz porque aquele prédio foi construído e está servindo para todos. Ideias inovadoras do Jaci, eu vou citar aqui o SEAC e a MEV, já foi falado pelo Ivon, a história de tudo isso. Jaci esteve na frente do SEAC, foi presidente durante, acho que, de 10 a 15 anos, né? Foi muito homenageado por isso e recebeu placas, diplomas e tudo, que depois, quando acabar isso, vai ficar circulando uma série de fotos, vocês vão poder ver, né? E ele fez milhares de seminários, eram 2 por ano, pelo menos, e mais todos os cursos que a gente fazia no Instituto. Estávamos sempre ocupados. Eu, que viajava muito e fazia auditorias, eu tinha que programar as minhas auditorias de tal maneira que eu viajasse na terça logo em seguida, de manhã cedo, ou na quarta de manhã cedo, porque segunda e terça tinha atividade no CKS. Então, a gente tinha que se adaptar. Funcionava o Florescer no prédio, nesse Espiritismo para Jovens, eu vi que o Cavour está aqui, foi aí que a gente capturou o Cavour e mandou lá para o Allan Kardec, e ele hoje é um grande colega de todos nós, né? O ICKS também foi muito importante, e eu vou parar um pouquinho nessa foto, porque o Jaci no ICKS teve 10 anos a 12 anos muito, mas muito produtivos. Aí ele fez pelo menos 5 livros, fez 3 cadernos culturais, vários simpósios brasileiros do pensamento espírita, vários eventos, todos eles registrados, a gente tem isso tudo documentado, e muito disso se deve a Daniele, que está aqui na foto. Ela era profissional, ela ganhava para fazer o que ela estava fazendo, era funcionária do Lar Veneranda e ganhava um pouco mais para ajudar o ICKS, e ela fazia com que as ideias dele acontecessem. Então, um pouco da crítica do Jaci era a seguinte: como é que eu, sozinho, num prédio aqui, com alguns colaboradores importantes, que são
Toninho, Maurici, toda a turma do Lar Veneranda, que a gente se agarrava e ia atrás, mas ele era quem puxava, né? E ele conseguia fazer porque ele tinha um mínimo de profissionalismo junto. Então, fica para nós pensarmos, por que a gente não arrecada um pouco de dinheiro e põe profissionais para trabalhar para a gente e a gente vai conseguir quebrar o barraco, né? E é isso, pessoal. Ele lançou o blog, ele escreveu o jornal Espiritismo e Unificação, foi homenageado porque o Espiritismo e Unificação voltou. Então, na capa do seu primeiro jornal, Na Sua Volta, tem uma homenagem ao Jaci, né? Então, eu acho assim, o primeiro texto que ele vai contra essa questão da religião é de 1969, portanto, é muito antes de tudo que a gente falou aqui, ele já estava quebrando o pau. É isso, gente. O Jornal Abertura tinha a cara dele, ele também usava o espaço que a gente tinha numa avenida importante de Santos para protestar. Quando o Bush invadiu o Iraque, ele fez um protesto na frente da coisa. Sua última participação no movimento foi em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, minha terra, né? E tenho essas fotos com todo o coração. E a gente está aqui. Eu acho que uma vez eu perguntei para o Jaci, como é que você, com tudo isso que você faz, você nunca pensou em ter alguém para passar isso, ou seja, preparar alguém para assumir? Ele falou, não sei como se faz isso. Bom, ele estava certo, porque as atividades que ele levava, todas elas continuam e sempre alguém deu um passo à frente e tocou. E esse alguém somos nós. Então, parabéns a todos. Muito bem, Alexandre. Você descompartilha agora, Alexandre. Mas, Luciana, deixa o Alexandre ainda como co-anfitrião. Eu vou colocar as fotos no fundo aí, tá? Gente, essa é a apresentação formal, né? E a gente vai dar continuidade, como o Alexandre já deu spoiler aí, a gente vai ter um momento aí que vão ser passadas algumas fotos, né? E aí vão pedir alguns depoimentos e depois vai ser aberto para todos. Então, algumas pessoas que estão aí vão dar um depoimento de 2 minutos, tá certo? Mas a gente já deixa o nosso agradecimento, a participação de todo mundo, né? Não dá para saber agora quem são todas as pessoas que estão aqui presentes, mas muita gente aqui está presente e a gente fica muito grato disso, fica muito satisfeito que estejamos. E como o Alexandre falou, a obra continua conosco. Em especial, quero agradecer a dona Palmira e a família do Jaci, que está presente. Também o apoio sempre, né, da ACEPA, Associação Espírita Internacional, em nome da sua presidente, a Jacira Jacinto da Silva, do CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, né, aqui também presente o presidente Wilson Garcia, né, e aos nossos depoentes, familiares, amigos, ao John, né. Agradeço a nossa diretoria aí pelo empenho e dedicação, né, porque, como já foi dito, em grupo se funciona melhor. Nosso agradecimento especial ao Matheus, nosso vice-presidente, pela elaboração e confecção dos cartazes. Dessa vez, a Luciana teve folga nesse quesito, né? Agradecer ao Homero, a Beth, ao Alcione, o Neviton, todo esse pessoal da nossa diretoria, e também agora um especial à nossa fiel escudeira, Luciana Cruz, que nos ajudou muito aí no suporte técnico, na edição e também na divulgação, como todo mundo fez, tá certo? Então, nesse momento, vou pedir para o Alexandre, ele vai deixar rolando umas fotos, tá? E aí as pessoas vão depois se inscrevendo no chat, quem gostaria de falar, mas nesse momento eu vou pegar algumas pessoas de surpresa, eu sinto muito. Eu gostaria de ouvir a Jacira, presidente da CEPA, para falar sobre... E ela tem uns causos aí, né, em relação ao Jaci, de como ela conheceu o Jaci e o que ele representa para ela e para a CEPA. Jacira. Olá, boa tarde a todos. Quero inicialmente parabenizar a todos pela organização do evento, parabenizar a todos que falaram. Eu fiquei o tempo todo muito emocionada, acompanhei aqui com muita atenção, muito feliz por estar vendo isso, né?
Concordo com todas as considerações já feitas aqui. E o que eu poderia falar em 2 minutos sobre o Jaci, né? Que, do ponto de vista espírita, nossos predecessores, quem veio primeiro aí, a palavra me sumiu agora, já falaram muito bem de tudo que ele representou para o movimento espírita, mas talvez numa palavra, um revolucionário, né? Um pensador que está muito à frente do seu tempo, um pensador que é capaz de, numa complexidade tão grande como essa, que é quebrar uma hegemonia, né, de um pensamento religioso, ele ser capaz de tocar as pessoas individualmente, com falas simples e diretas, como ele sempre foi, né? A minha palavra é gratidão, né? Nunca poderei agradecer completamente tudo que, para mim, pessoalmente, para a minha vida, representou Jaci Regis. Eu sempre digo para as pessoas que foi um divisor de águas na minha vida, né? Só para vocês terem uma ideia, nós estivemos juntos em um evento espírita, não me lembro qual, mas um dos últimos eventos, talvez um simpósio, ele estava presente, e ele olhou bem para mim assim e disse assim: Jacira, eu não consigo reconhecer, olhando para você, aquela mulher que eu conheci lá em Jales, com um pano na cabeça, atrás de um balcão, que foi exatamente a situação em que ele me viu a primeira vez, quando ele foi em uma viagem ao interior, na cidade de Jales, divulgar o pensamento, convidado pelo meu querido amigo Antônio Rodrigues Belon, que na época era um pensador de vanguarda lá na nossa região. Eu vi nessa viagem do Jaci, infelizmente, como aconteceu em outras ocasiões da vida dele, não foi a única, né? Tive a tristeza de presenciar uma palestra que ele fez num centro espírita lotado, e logo depois da palestra dele, uma pessoa se levantar, tirar um bilhete do bolso, porque já foi com tudo de caso pensado. Ele foi muito hostilizado, foi muito criticado, foi muito ofendido nesse dia, lá no interior do estado de São Paulo, mas esse era o Jaci, né? Ele foi lá e conseguiu passar a sua mensagem. Eu tenho certeza que naquele dia ele tocou a muitas pessoas, não só a mim, né? Mas tive também oportunidades de participar de muitas outras ocasiões, muito mais felizes, juntamente com ele, com toda a sua família, com todos esses amigos que hoje, sinceramente, eu considero uma família estendida que nós fizemos. Então, amo muito todos vocês, família Regis, todos os amigos que estão aqui reunidos. Então, a minha palavra é de gratidão, especialmente para o movimento espírita. O John, antes de mim, já se pronunciou sobre a influência do pensamento do Jaci no mundo. Eu tenho certeza que nós ainda seremos capazes de fazer com que esse pensamento seja mais conhecido, mais divulgado, e Jaci receba a homenagem merecida, conforme John mencionou. Muito obrigada, gente, pelo evento. Um abraço a todos. E o meu grande abraço de agradecimento e gratidão eternos ao querido Jaci Regis. Obrigado, Jacira. Agora a gente gostaria de ouvir aí, se ainda estiver presente, o presidente do CPDOC, Wilson Garcia. Mais uma vez, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Eu já estava aqui alinhavando algumas lembranças do Jaci e perguntando para mim mesmo se o Jailson me daria 2 minutos vezes 5. Eu vou dar uma aqui de Ademar. O Ademar, né? Bom,
A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: se alguém entre nós aqui presentes levantasse uma pergunta tipo: como é que Jaci Régio conviveu com Wilson Garcia? Teria toda razão e sentido. Porque eu me pergunto, como é que eu me aproximei do Jaci e como é que Jaci manteve comigo uma relação boa? Porque eu era, vocês não sabem bem disso, mas eu era, nos meus tempos iniciais do espiritismo, um espírita católico. Eu era. E a minha introdução no espiritismo se deu dentro de uma federação espírita católica, que é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. E o meu mestre inicial, a quem eu tributo até hoje uma grande admiração, era um padre no meio espírita. Então, houve comigo uma simbiose grande, nos tornamos grandes amigos. E eu, admirando essa pessoa, o imitava muitas vezes. Aí, quando eu tomo conhecimento do Jaci, eu tomo conhecimento do outro lado da fronteira. As ideias do Jaci balançando o movimento, e eu do lado dos espíritas católicos recusando essas ideias. Ainda assim, eu tinha uma admiração pelo Jaci incrível, mesmo refutando certas ideias. Isto que era curiosíssimo, porque quando o Jaci, lembro-me até hoje, quando o Jaci sai com tudo, negando ao espiritismo o aspecto religioso, eu faço uma edição do Correio Fraterno do ABC com um título imenso, né? Uma manchete grande, dizendo: Espiritismo é religião. E colocando a opinião de 3 espíritas respeitados: Herculano Pires, o velho Embaçaí e o nosso amigo, oh meu Deus, um grande amigo, quem era, né? Deolindo Amorim. Então, veja, e essa coisa repercutiu, porque o Correio Fraterno tinha uma penetração grande. Eram 10.000 exemplares mensais distribuídos gratuitamente via correio. Ia para centros espíritas do Brasil inteiro. Então, veja como a coisa é bastante curiosa. Então, eu tinha tudo para continuar contrariando o Jaci. E o Jaci tudo para não me querer por perto. E, no entanto, quando ele tem ações no movimento, de ações coletivas, de eventos, como foram citados, eu passei a ir. Eu conheci pessoalmente o Jaci em 79, em Santos, quando fui na prévia do congresso que iria acontecer naquele mesmo ano, aliás, em 78, e em 79 ia acontecer em abril, no Rio de Janeiro. E participamos, foi lá que eu conheci algumas das pessoas que se tornaram minhas amigas. Eu fui no congresso de 79 no Rio, onde o Jaci estava presente e discutindo firmemente as suas ideias.
Bem, quando cheguei ali, eu já não era muito bem quisto pela oficialidade espírita. E lá eu vivi uma experiência extraordinária, porque me lembro que eu entrei, eram 3 horas da tarde, eu cheguei já em andamento, o Jaci estava defendendo umas ideias, e enquanto o Deolim, me vendo chegar, desce lá do palco e vem me abraçar e me leva para lá, porque havia um ambiente hostil a mim também, já naquela ocasião. Bem, mas o que eu quero dizer é exatamente isto. Eu tinha uma atração pelos eventos onde Jaci estava presente. E eu ia e ele me recebia bem. Algumas vezes tinha uma estocadinha aqui, outra ali, não é? Mas não tinha nada que dificultasse essa relação. E eu atribuo a esta relação, a essa proximidade, a participação dos eventos do pensamento espírita. Eu tinha uma atração muito grande, porque eu via uma organização de um evento que privilegiava a diversidade e a liberdade de pensamento. Então, eu já era um ex-católico há muito tempo e não sabia, não é? Eu já estava deixando há muito tempo as minhas origens. E aí eu tive participações incríveis com o Jaci. No Congresso de 82, em Salvador, a gente ficou hospedado no mesmo lugar, junto com Deolinda Amorim, e a gente estava junto no Congresso, participando, às vezes discutindo certas coisas. Eu me lembro de um dia que a gente, de manhã cedo, estava saindo lá do local onde estávamos hospedados, que era uma colônia, se não me engano, do Sesc, à beira-mar, indo em direção ao ônibus que nos levaria ao centro de convenções. Eram umas 8 da manhã, íamos caminhando, eu, Jaci e Deolinda Amorim, conversando, e eu, de repente, falei, mas tem uma opinião médica assim, assim, assim. O Jaci me disse rispidamente assim, não existe opinião médica. Eu levei um choque. Mas esse tipo de coisa acontecia aqui e ali, mas eu sempre tive uma atração por esse ambiente de busca de conhecimento, de discussão de ideias, de abertura de discussão, e era o Jaci que estava sempre à frente disto. Então, eu passei a ser um assíduo frequentador dos simpósios do pensamento espírita. Eu me lembro um dia que eu ri muito, porque o Jaci começou a fazer uma palestra crítica a uma obra, a um pensamento do André Luiz via Chico Xavier, e eu estava sentado bem à frente, e, de repente, alguém atrás perguntou, Jaci, quando você desencarnar, você vai mudar? Ele disse, e eu ri a beça, ele disse, claro que vou mudar, primeiro eu vou vestir aquele roupão branco. Eu achei isso de uma espirituosidade incrível, porque é a ideia que a gente tem, o sujeito desencarna, veste o roupão branco, é assim que é apresentado, né? Então, eu vivi com o Jaci essas coisas curiosíssimas. Wilson, a gente não vai dar tempo de contar todos os casos, senão ninguém vai poder... Bom, é por isso que eu falei que eu ia romper um pouquinho. Eu queria dizer exatamente isto. A convivência com Jaci me levou me auxiliou a refletir para além do ambiente, do contexto espírita onde eu fui criado. E isto eu reconheço que devo, de fato, a participação, a essa convivência nesses ambientes, onde o Jaci tinha uma presença
tão grande. É o meu depoimento. Muito obrigado. Obrigado, Wilson. Eu sei que você tem muitos casos para contar. O problema nosso é tempo. Sabe aquela coisa da reportagem que a gente tem rapidinho? Obrigado, viu, Wilson? Nada. Bom, tem mais duas pessoas aí que eu quero ouvir o depoimento, depois a gente abre para todo mundo. Ademar, você está aí? Ele estava aí, sim. Ele estava, né? Bom, Oi, eu estou sim. Oi, então. Tudo bem? Estou aqui atentamente ouvindo. O Wilson ganhou de você, viu? Inclusive, meu santo nome ser usado em vão. Fala um pouco de você, Jaci, Ademar. Olha, eu acho que... Estão me ouvindo? Estamos. É que eu estou do celular, eu estou com um pouco de dificuldade, mas... eu diria apenas o seguinte, eu tive o privilégio, assim como vários outros espíritas da minha geração, de ter sido criado num ambiente sob fortíssima influência do Jaci, né? Eu já disse isso anteriormente, né, com bastante gratidão. Eu, de alguma maneira, sou cria do Jaci. Eu sou cria fortemente influenciado pelo seu jeito de pensar o espiritismo, né? Inclusive fortemente influenciado por coisas que nos diferenciaram em visões de mundo, né? Mas que foram fundamentais para a nossa formação. Então, eu tenho uma enorme gratidão a esse grande pensador, a essa pessoa muito, muito singular. O Jaci era uma figura muito singular, né? Eu acho que vários de nós que convivemos com ele desde menino tínhamos por ele um profundo carinho e medo, né? Porque ele era capaz de ser extremamente afetuoso e, ao mesmo tempo, de nos deixar com medo, de dar bronca. Era um jeitão dele. Eu depois fui entender que era uma coisa quase que catarinense, quase, né? Um jeito de ser. Mas é muito interessante porque algumas pessoas têm dificuldade, né, de ver nele um homem que fez um percurso. Eu estava aqui atentamente vendo o Wilson falar, né, contar do seu percurso. Eu já sei também, foi uma pessoa que produziu um percurso fantástico, né? Ele é fruto do crescimento intelectual que a vida vai lhe proporcionando à medida em que ele vai fazendo buscas, à medida que ele vai fazendo a sua formação. E alguém profundamente comprometido com o pensamento kardecista, né? Então, assim, ele é um jovem que se cria, né, uma mocidade, um centro, uma família, um grupo, né, e que vai se transformando ao longo do tempo. Eu acho fantástico. Assim, o Jaci é quando tem a sua formação eminentemente também espírita cristã, né, década de 50, 60, né? Aí tem um outro Jaci, que é o Jaci economista, depois o Jaci jornalista, e depois o Jaci profundamente diferente, mais refinado, mais profundo, quando ele entra em contato com Freud, com a psicanálise, né, com a psicologia. Então, assim, é muito interessante, porque às vezes a gente acha que o Jaci faz essa trajetória só por dentro do espiritismo. Eu, particularmente, acho, ao ler e releio, que a sua contribuição é fortemente marcada pela sua também trajetória intelectual, né, pelas aproximações, né? A sacada dele com a história da espiritosomática, né? Ele tem produções que até hoje foram pouquíssimas valorizadas por nós, analisadas por nós, que são frutos exatamente dessa paixão pelo espiritismo, desse conhecimento fantástico que ele tinha do pensamento kardecista, né? Dessa capacidade genial de formulação, mas também com a conexão que ele fazia o tempo inteiro com outras correntes de pensamento. Por isso que eu acho que, assim, alguém que de fato foi um livre pensador, né? Claro, fortemente kardecista, né? Não era um livre, amplo, geral e catador de coisas por todos os lados, mas ele buscava
né, em outras formas de pensamento, um jeito de refinar o seu pensamento kardecista, né? E tem outras dimensões do Jaci, o Jaci do Lar Veneranda, né? Quer dizer, o Jaci profundo divulgador das ideias espíritas, são muitos Jacis convivendo. Eu tenho uma enorme gratidão e digo com muito orgulho, né, que faço parte desse imenso grupo de companheiros e companheiras que se tornam, que tem orgulho de dizer somos crias do Jaci. Obrigado, viu? Obrigado, Ademar, pelo seu depoimento. A gente vai ter mais uns 10 minutinhos aí e tal, porque não vamos se estender, mas eu gostaria de ouvir Milton Medran. O Milton já está livre da Covid de vez? Oi, perfeitamente livre, Jailson. Obrigado. Eu não estava preparado para fazer um depoimento sobre Jaci. Mas não é... Eu gostaria de registrar um momento depois da desencarnação do Jaci, por ocasião do simpósio que se realizou, creio que um ano depois, e que foi, um ano depois, Alexandre, logo em 2011. Sim, e o meu encontro, eu não sei se a dona Palmira recorda disso, mas o meu encontro com ela me emocionou profundamente, porque a dona Palmira me abraçou muito forte e carinhosamente e chorou copiosamente abraçada comigo. Eu reconheci nesse gesto da dona Palmira, eu interpretei esse gesto de dona Palmira como o reconhecimento de que eu, como um modesto discípulo de Jaci, o relembrava, fazia a dona Palmira relembrar a atuação do seu grande companheiro e viu, provavelmente na minha pessoa, naquele momento, alguém que modestamente podia espelhar esse pensamento a partir de alguns episódios que tivemos juntos. Eu gostaria de lembrar que provavelmente muito poucos aqui presentes nesse evento tenham participado do primeiro simpósio brasileiro, simpósio brasileiro do pensamento espírita, em 1989, Alexandre? Mesmo. 1989, que teve um formato diferente daquele que passou a ter a partir do segundo. O Jaci, ele convidou algumas pessoas, alguns pensadores, como expositores daquele evento. E eu tive o privilégio, tive a honra de ser convidado pelo Jaci para uma exposição naquele primeiro simpósio. E lembro com muito carinho de figuras, por exemplo, como Krishnamurti Carvalho Dias. Nós realizamos esse simpósio ali no Lar Veneranda, precariamente instalados em pequenas camas que deixavam a gente com o pé de fora, porque eram as camas dos meninos, das crianças assistidas pelo Lar Veneranda. E eu lembro que pernoitei numa pequena cama ao lado desse querido, grande companheiro que a gente recorda com tanto carinho, o Krishnamurti de Carvalho Dias. Então, são histórias que ficam muito bem gravadas na alma da gente. E o Salomão já referiu isso, pela importância que teve Jaci na história do pensamento laico, do livre pensamento espírita no Rio Grande do Sul. Distanciados geograficamente, quase não nos comunicávamos naquela época, mas exatamente quando Jaci despontava com suas ideias em Santos, em São Paulo, no movimento espírita paulista, nós no Rio Grande do Sul, na Federação Espírita do Rio Grande do Sul, provocávamos a discussão sobre se espiritismo era ou não religião,
E a simples provocação desse debate terminou com o rompimento da Federação Espírita do Rio Grande do Sul com o grupo que então dirigia a Fergs, que era Salomão, que era Jones, e ao qual eu pertencia também. Então, temos histórias paralelas que, evidentemente, não me fazem, não me dão a importância que teve esse grande pensador, mas fazem e fizeram de mim e continuarão fazendo de mim um humilde discípulo de Jaci Regis, a quem eu homenageio com muito carinho, a ele e a sua família nessa oportunidade. Muito obrigado, Jailson. Obrigado a você, Milton. Legal. Agora, Mauro. Pois não, Jailson, amigos todos, vou ser bastante sucinto. Antes de tudo, parabenizar os organizadores do evento, que eu achei maravilhoso. Eu não consegui sair daqui da frente do computador o tempo todo, pela qualidade, pelos depoimentos, pelo resgate de todo um conjunto de contribuições que Jaci Regis construiu. Eu quis falar apenas para comentar duas coisas que servem como um registro também. Eu sou do bairro da Penha, que é um bairro de periferia da cidade de São Paulo, e que até hoje é dominada por um pensamento religioso e bastante atrasado, vamos dizer assim. Mas o Jaci também chacoalhou a Penha, como ele chacoalhou muitos lugares por esse Brasil. Em 1977, nós convidamos o Jaci para fazer uma palestra aos jovens da Penha. No sábado à noite, ele foi lá, a gente nem conhecia o Jaci, porque eu tinha conhecido os filhos do Jaci, a Rosana, a Valéria, eu conheci um sobrinho do Jaci chamado Rafael, e eu não conhecia o Jaci ainda. Aí o Jaci, quando a gente ficou lá tentando olhar quem poderia ser a pessoa que era o Jaci na hora que chegasse, ele falou de algo, tinha a ver com questões relacionadas a amor e sexo, mas ele falou de algo que eu acho que era a principal tese do Jaci, que é a liberdade, o voo, a necessidade e a busca que todo ser humano tem de livremente buscar o seu crescimento. E era sempre sobre essas questões que circulavam as ideias do Jaci. Eu queria, então, deixar registrado que, além de todo o papel que o Jaci teve na minha vida pessoal, eu não tenho dúvida de que boa parte dos meus amigos, boa parte daquilo que pude fazer no movimento espírita, está pautado pelas transformações na qual o Jaci teve grande contribuição. Eu queria também deixar registrado que a Penha tem um agradecimento fabuloso ao Jaci. Ele participou de um encontro da família na Penha, que era um encontro em que a gente reunia famílias de vários centros espíritas, e causou naquele encontro, porque ele trouxe exatamente as ideias mais libertárias, mais libertadoras, que a maioria das pessoas não poderia aceitar. Isso foi no ano de 1978. Então, quero registrar também esse agradecimento da Penha, trazendo aí o depoimento de quem participou desde a juventude dessas chacoalhadas do Jaci. Um beijão especial à família do Jaci, à dona Palmira, a quem eu amo tanto quanto seus filhos a amam, mas tudo tem a ver com essa coisa da influência que a família, o Jaci e essas ideias trouxeram na minha vida sempre. Muito obrigado, Jailson. Obrigado, Mauro. Agora eu vou chamar, então, ela que fez a gravação, né? Agora ela vai ter direito de falar pessoalmente. Senhora, pode falar. Dona Palmira. Eu queria só fazer um agradecimento a todos vocês, amigos do coração, meu e fã do Jaci também. Muito obrigado, fiquei emocionada pela essa homenagem a ele. Muito obrigada a todos vocês e um grande beijo a todos. Obrigado, Dona Palmira.
Gente, CEPA Brasil, estamos muito agradecidos. Ah, eu pensei que você não estava aí mais, Marcelo. Gostaria de agradecer ao Marcelo, ele estava aqui na minha listinha, mas eu te procurei e não te achei. Marcelo, 2 minutos para você. Obrigado pela divulgação no ICK. Marcelo Henrique, hein? Marcelo Henrique. Marcelo, tá aí? Ele estava na minha listinha, mas eu não achei ele aí. Saiu? Bom, eu acho que ele saiu. Bom, gente, é isso. Extremamente feliz com o evento, muito grato, né? Todo mundo aí que participou, que colaborou direto e indiretamente para que a gente realizasse esse evento. E a gente vê que a gente faz um evento e esse evento puxa outros eventos, né? Durante essa semana eu já recebi, fora o John, mais algumas outras proposições, né? Porque a gente, isso, é trabalho, né? E eu sou muito grato vocês estarem aqui com a gente, participando desse momento, porque é merecido. O Jaci merece esse nosso reconhecimento, né? Porque ele mexia com a gente. E eu estou tentando encontrar um termo que alguém falava, que ele desassossegava a gente, né? Então, ele falava e tirava a gente, fazia a gente pensar, a gente sair do lugar comum, né? Esse era o Jaci Regi. E a gente fica muito grato. E esse evento está sendo gravado, depois, posteriormente, vocês podem ver com mais tranquilidade, ou passar para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade ou não puderam. Se alguém quiser mais falar, está livre agora, comentar sobre mais alguma coisa, contar mais algum caso, mas a gente dá por encerrado o nosso trabalho desta tarde. Tá? Obrigado. E eu também só quero contar que eu até achei que o Mauro fosse falar sobre isso. Cada vez que nós íamos de São Paulo para o simpósio, o seu Geraldo, a gente já se organizava, porque a gente ia junto, era um marco. Todo simpósio, e com o seu Geraldo passar antes lá de ir para o hotel, porque estava todo mundo arrumando, dar um beijinho no Jaci, nas meninas, daí a gente ia para o hotel. Foi uma época muito, muito legal, e a gente só agradece. Seu Geraldo ama muito o Jaci também. Está sempre na memória.